Vamos compartilhar a tela aqui. Bom dia. Estão vendo a minha tela aí? Sim, professor. Alô? Estamos vendo sim. Estão, né? Bom, então vamos hoje falar sobre esse tema. Obrigado a todos aí pela presença, que é, na realidade, um trabalho de iniciação científica feito pelo meu aluno Leonardo Faria Antunes. E nós vamos tratar basicamente desse tema aí: estudos sobre a dinâmica e controle de espaçonaves propulsadas por velas solares, o estudo aplicado ao problema de desvio de rota de colisão de asteroides com a Terra. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem interromper a minha apresentação para fazer as perguntas. Beleza, professor. O Leonardo Faria Antunes é um ex-bolsista PIBIC. Eu fui orientador desse trabalhinho aí que ele fez em 2015, 2016, por aí. O sumário da apresentação vai ser basicamente esse aqui. A introdução, modelo de pressão de radiação solar, tecnologias de deflexões de NEAS. Eu vou depois explicar o que é NEAS. NEAS vamos dizer já, Near Earth Asteroids, asteroides próximos da Terra. Vamos falar sobre a deflexão de asteroide, desvio de asteroide usando o rebocador gravitacional. Vamos falar um pouco sobre esse asteroide aí, o 99.942 Apophis. Falar sobre o conceito de rebocador gravitacional. O rebocador gravitacional especial, que ele é propulsado à vela solar, conclusões e referências bibliográficas. Velas solares são refletores grandes e leves movidos por fótons de luz solar. Quando os fótons atingem as velas, geram força de empuxo, que, assim como barcos, impulsionam a embarcação em certa direção. As velas são atingidas por fótons constantemente, às vezes com maior ou menor intensidade, gerando pressão contínua e velocidade crescente no tempo. A figura 1 que vocês veem aqui é uma ilustração de uma missão proposta em 1977 para encontrar o cometa de Halley na sua vinda de 1986. Não foi viável porque exigia uma vela de 800 metros de lado e até hoje não há tecnologia para fabricar e nem para desdobrar tal vela no espaço. A figura 2, esta que está do lado aqui, mostra uma vela solar de 20 metros de lado, da Legard, que em 2005 foi desdobrada com êxito na câmara de termovácuo de 30 metros da SPF, Space Power Facility, em Plum Brook, Centro de Pesquisa Glenn da NASA. Observe que as pessoas aqui, são 5 pessoas, estão em pé aqui ao lado desta vela.
O objetivo desse trabalho é apresentar a modelagem dinâmica de projeto para sistemas de controle para alterar a órbita de objetos em rota de colisão com a Terra. Alguns métodos serão considerados, entre eles a utilização de velas solares para a propulsão de naves que atuarão no desvio dos objetos em colisão ou Near Earth Objects, objetos próximos à Terra, assim como impactadores cinéticos e outras opções. A utilização de velas solares para viagens interplanetárias é uma opção bastante interessante, pelo fato da propulsão não utilizar propelentes químicos. O propelente é a pressão de radiação solar que, ao ser refletida sobre a superfície da vela, gera empuxo, fazendo a nave acelerar e ganhar velocidade com o passar do tempo. Embora seja menor se comparada com a força de empuxo gerada por foguetes convencionais, a propelentes químicos ou iônicos, é inextinguível. Isso implica em aceleração a todo instante com velocidades crescentes. O trabalho descreve conceitos abordados na literatura, viu? Tais como o rebocador gravitacional, que utiliza a força gravitacional mútua entre uma nave propulsada à vela, a qual pode pairar sobre um asteroide-alvo, agindo com um cabo de reboque, ou utilizar uma órbita não kepleriana, ao invés de uma órbita estática, para economizar combustível. Pretende-se que tal sonda intercepte a órbita do asteroide-alvo e ancore neste objeto. Com o passar do tempo, a órbita do objeto próximo à Terra se modifica por tal ação. Essa nave deverá ficar numa altitude de dezenas de metros, numa linha inclinada 55 graus em relação à trajetória do objeto próximo à Terra em relação ao Sol, para produzir a força necessária para rebocar o asteroide. Pretende-se, para os trabalhos futuros, descrever as opções de desvios não nucleares, que utilizam impactadores cinéticos, rebocadores de gravidade e velas solares de uma maneira mais aprofundada, enfatizando os aspectos da modelagem dinâmica e controle. Bom, vamos falar sobre a pressão de radiação solar agora. O que é isso? As forças de pressão de radiação solar são causadas por fótons que colidem com a superfície no espaço. Se uma fração ρ índice A dos fótons que colidem é absorvida, uma fração ρ índice D, ρ índice S, aliás, está aqui, essa formulinha. Se uma fração ρ índice S é refletida especularmente e uma fração ρ índice D é refletida difusamente por uma superfície, então tem-se que a equação 2.1 ela é válida. A força de pressão de radiação solar, atuando sobre tal superfície plana lambertiana, localizada a uma unidade astronômica do Sol, é dada pela equação 2.2, em que P é igual a 4,563 vezes 10 a menos 6 newton por metro quadrado. Essa aí é a constante de pressão de radiação solar nominal a uma unidade astronômica do Sol. A maiúsculo é a área da superfície da vela, N é o vetor unitário normal, está aqui, a normal superfície da vela, o S
Esse é o vetor unitário Sol-superfície, o vetor que dá a direção do Sol-superfície, como mostra essa figura. A pressão de radiação solar varia inversamente ao quadrado da distância do Sol. O vetor unitário Sol-superfície, esse vetor aqui, ele pode ser decomposto num vetor normal à superfície e no outro tangencial, dado por essa equação aqui, 2.3. Aqui a decomposição do vetor Sol-superfície. A força de pressão de radiação solar também pode ser expressa pela equação 2.4, em que a força tangencial e a força normal são dadas por essas expressões aqui. Em força normal, força tangencial, são dados por essas expressões. Para o caso em que a fração ρ índice D, ou seja, a fração dos fótons que é refletida difusamente, quando essa ρ índice D for aproximadamente igual a zero, a força de pressão de radiação solar pode ser expressa pela equação 2.5, em que S perpendicular, aqui, é um vetor unitário, perpendicular ao vetor S, e está no mesmo plano dos vetores S e N. Para velas em órbita centrada no Sol, os componentes da força de pressão de radiação do Sol, ao longo da linha do Sol e perpendicular à linha do Sol, são denominados de arrasto e sustentação. Respectivamente. O componente da força de pressão de radiação solar transversal, o F perpendicular, é que fornece o controle efetivo de empuxo para manobras orbitais de naves à vela em órbitas centradas no Sol. Por exemplo, o ângulo solar que maximiza o componente transversal pode ser encontrado pela equação 2.6. Deve ser essa aqui. Essa equação, eu consigo encontrar o ângulo alfa que maximiza esse ângulo de incidência aqui dos fótons, o ângulo que maximiza a componente que está perpendicular ao Sol, que vai possibilitar o controle da vela. Esse uma das parcelas da força aqui, que é, na realidade, a parcela de sustentação. Então, esse ângulo, para ser maximizada a sustentação, esse ângulo deve ser 35,26 graus, 35 graus aproximadamente. Esse ângulo solar ótimo, que maximiza o componente transversal da força, é frequentemente escolhido como orientação de arfagem desejada para uma nave à vela interplanetária numa órbita centrada no Sol. Os componentes normal e transversal da força de pressão de radiação solar, agindo sobre uma superfície plana de vela, considerando propriedades ópticas e térmicas da vela mais detalhadamente, são também descritos pelas equações 2.7 até 2.10, em que B índice F, B índice B e E índice F e índice B são coeficientes não lambertianos e de emissão para superfícies frontal e traseira, respectivamente. R minúsculo, essa expressão aqui, é a refletividade da superfície frontal. S é o coeficiente de
de reflexão especular, e beta é o ângulo do vetor força de pressão de radiação solar em relação à normal à superfície. Para uma nave à vela quadrada semelhante àquela ilustrada na figura 1, que tem as seguintes propriedades ópticas, essas propriedades ópticas, e os componentes normal e transversal da resultante da força de pressão de radiação solar são dados pelas equações 211 e 211b, 211a e 211b. Bom, se tiver esses parâmetros de refletividade, emissão, as forças normais e tangenciais na vela são dados por essa expressão. Na prática, a distribuição da pressão não é uniforme em toda a superfície de uma vela devido à curvatura ou inchaço desta vela. É necessária uma integração numérica das equações para a força normal e para a força tangencial em toda a superfície curva da vela para determinar a distribuição da pressão resultante. Isso requer um processo iterativo, pois a distribuição da pressão é uma função da forma da vela e vice-versa. A forma é uma função da distribuição de pressão. Para a vela mostrada na figura 1, tal processo iterativo foi usado lá pelo JPL, o Laboratório de Propulsão a Jato, para encontrar um modelo parametrizado da forma dada pela equação 2.12. Então, o JPL encontrou uma forma parametrizada, em que o neta, que aparece aqui, é 1,816, e o gama é um ângulo que é dado pelo alfa menos beta. A força de pressão de radiação solar agindo sobre uma superfície da vela com uma área A é também muitas vezes aproximada pela equação 2.13, em que neta é denominado de coeficiente de impulso total da vela, normalmente em torno de 1,8 para uma espaçonável vela real, com rugas e inchaço de velas, um valor no máximo igual a 2. Os pré-requisitos para qualquer missão espacial que pretenda desviar asteroides próximos à Terra, os Near Earth Asteroids, são detecção precoce, rastreamento preciso, cálculo de órbita confiável e preciso, e a caracterização das propriedades físicas dos NEAs, dos asteroides próximos à Terra. Não é garantida a descoberta precoce de asteroides próximos à Terra antes do impacto, usando sensores ópticos terrestres e a detecção e rastreio de pequenos asteroides próximos à Terra de 1 quilômetro ou menos é uma tarefa difícil, dado o baixo albedo e as pequenas dimensões do corpo. Vários conceitos e abordagens para sistemas de detecção avançados baseados no espaço e na Terra estão sendo desenvolvidos para permitir um intervalo de tempo de alarme adequado. Entretanto, considerando que asteroides próximos à Terra
em rota de colisão possam ser detectados antes do impacto, com um intervalo de tempo de antecedência de pelo menos 10 anos, o desafio torna-se eliminar a ameaça, seja por destruir o asteroide ou alterar a trajetória de modo que ele desvie da Terra. Uma variedade de sistemas, incluindo detonação nuclear a uma distância do asteroide, acionadores de massa, projéteis cinéticos, raios laser e deflexão de baixo impulso via propulsão elétrica ou velas solares já foram amplamente investigados para resolver tal problema tecnicamente desafiador, que é a deflexão de asteroides. A viabilidade de cada abordagem para desviar um perigoso objeto que está chegando depende do tamanho do objeto, da velocidade de rotação, da composição, do prazo de execução da missão e de muitos outros fatores. Avalia-se que explosões nucleares próximo ao objeto são, por vezes, muito mais eficazes que alternativas não nucleares, especialmente para asteroides maiores numa missão de curto prazo. Outras técnicas que envolvem a utilização de explosivos nucleares nas superfícies ou abaixo da superfície também são avaliadas como sendo mais eficientes, embora possam aumentar o risco de fragmentar o asteroide-alvo. O estudo NIA-Shoemaker do asteroide Matilde, descrito por Cheng em 2002, e a missão japonesa Hayabusa para explorar o asteroide próximo à Terra, o Itokawa, sugerem que muitos asteroides são essencialmente pilhas de entulhos. No caso dessa figura. Uma imagem do asteroide Itokawa, mostrado na figura, revela uma superfície acidentada de poeira e detritos recolhidos. Diferentemente deste asteroide aqui, comparação uma imagem do asteroide Ida, que é um corpo monolítico sólido. Aí, está mostrado nesta figura. Nos estudos computacionais, eles mostram que uma detonação termonuclear dentro ou perto de um corpo de pilhas de entulho não seria efetiva, pois iria dispersar os fragmentos que continuariam a seguir a mesma trajetória em direção à Terra, como explica o Richardson e seus colaboradores. Bom, outra opção seria a variação da velocidade impulsiva do objeto, no Near Earth Asteroid, asteroide próximo da Terra, realizado num único evento ou em vários eventos durante um período prolongado. Aplicada corretamente, sem causar fragmentação de um grande asteroide em pedaços menores, o efeito de tal ΔV amplificar-se-ia ao longo de décadas ou séculos, eliminando o risco de colisão com a Terra. Pode-se conseguir uma variação gradual impulsiva, tirando proveito do efeito Yarkovsky, que atesta que num asteroide em rotação há um impulso não radial, resultado da absorção de luz solar e remissão subsequente de calor. Variando as características refletoras e térmicas de uma área de superfície de um asteroide, o impulso pode ser criado na direção desejada. Infelizmente, as tecnologias necessárias para tal operação não estarão disponíveis facilmente num futuro próximo. Muitos dos esquemas de deflexão propostos anteriormente, utilizando tal ideia do puxa e empurra de baixo impulso, parecem ser impraticáveis.
Estes incluem a fixação... Oi? Não, só uma curiosidade, porque eu não tinha ouvido falar nessa tecnologia ainda. A ideia é você mudar o material da superfície do asteroide para poder fazer uma reflexão maior, é isso? Isso mesmo. Que legal. Usando esse efeito aí chamado efeito Yarkovsky. Mas precisa de uma tecnologia muito avançada que realmente é muito difícil. Teria que pousar no asteroide e fazer uma ablação, ou usar raio laser para alisar a parte do asteroide, pintar o asteroide. Então, Legal. já fica meio complicado. Legal. Então, é isso aí. Muitos dos esquemas de deflexão propostos anteriormente, utilizando tal ideia do puxa empurra de baixo empuxo, parecem ser praticáveis. Estes incluem a fixação de grandes velas solares, acionadores de massa ou sistemas de propulsão elétricos de alta eficiência para girar ou tombar o asteroide, pintar o asteroide, para alterar o albedo, para utilizar o efeito Yarkovsky e retirar pequenas quantidades de material da superfície do asteroide por ablação, fazendo colidir um feixe de laser com o asteroide. Alguns desses esquemas também podem exigir um número extremamente grande de veículos lançadores pesados. Então, um impacto cinético de uma nave espacial na superfície do asteroide causa uma variação de velocidade impulsiva e a tecnologia necessária para isso já existe. Nós temos que fazer isso. Para desviar o asteroide, nós temos que fornecer uma variação de velocidade impulsiva. Em poucos instantes, você tem que variar a velocidade rapidamente do asteroide. Isso tem que ser feito, né? A tecnologia do impacto cinético já existe, né? O que é isso? Impacto cinético, o próprio nome já diz, você pega uma nave maciça e joga em cima do asteroide. De novo, o efeito imediato seria pequeno, imediato, mas se aplicado a um intervalo de tempo suficientemente grande, antes da ocorrência do impacto projetado na Terra, a deflexão poderia ser suficiente para fazer com que o asteroide erre o alvo. Para ser mais eficaz, a nave espacial impactante teria que ser maciça ou estar se movendo muito rapidamente em relação ao asteroide. Uma vez que a tecnologia atual de lançamento impõe limites à massa, incluindo propelente, que pode ser levada a uma trajetória interplanetária, somos, portanto, levados a considerar projetos que maximizem a velocidade de impacto e que não requeiram grandes quantidades de combustível. Propulsão à vela solar, sem uso de propelentes, portanto, surge como uma opção de curto prazo para um problema tecnicamente desafiador de desviar asteroides próximos à Terra. Conceito anteriormente proposto de usar vélulas solares para puxar ou empurrar um asteroide exige uma vela solar grande e irreal, o que não é tecnicamente viável para ser montada no espaço. Além disso, a fixação de uma vela solar extremamente grande num asteroide que está girando não vai ser uma tarefa trivial. No entanto, as velas solares têm o potencial de fornecer propulsão com custo eficaz, sem propelentes, que permite missões mais longas, aumento da fração de massa de carga útil e acesso a órbitas anteriormente inacessíveis, tais como órbitas de alta latitude solar, heliocêntrica retrógrada
e órbitas não keperianas. Várias missões de abordagem de um cometa ou um asteroide, várias missões de abordagem de um cometa, um asteroide, por uma nave propulsada a vela já foram propostas. Um conceito inovador de missão com vela solar foi estudado pelo Laboratório de Propulsão a Jato, como já falamos aqui várias vezes, em 1977, para uma missão de encontro com o cometa Halley em 1986. Apesar de ter se tornado um conceito de missão malfadado dos anos 70, pois tinha um requisito de uma vela solar muito grande, 800 metros, a ser desdobrada no espaço, esta missão proposta, ela introduziu um conceito de propulsão à vela solar, sem utilização de propelentes, que poderia atingir uma variação da inclinação orbital de 145 graus, numa distância solar de 1/4 de unidade astronômica, para encontrar-se aí, então, com o cometa Halley em uma órbita retrógrada. Os recentes avanços na fabricação de mastros desdobráveis, leves, velas de filmes ultraleves e tecnologia de pequenos satélites estão estimulando um renovado interesse na vela solar e nas missões que ela permite. Consequentemente, várias missões de vela solar de curto prazo e as tecnologias associadas estão sendo desenvolvidas para futuras missões de exploração espacial. Permita-me parar um pouco a apresentação para assistir um vídeo muito interessante que mostra os recentes avanços alcançados nessa tecnologia. Vamos ver um filme aqui. Me perdoe, o Tito está sempre querendo participar da nossa reunião. Quem participa, né? Demora um pouquinho, mas nós vamos lá. Tá sem som, professor. Professor? Jonas, tá aí? Tem alguma pergunta? Não, aqui tá sem som. Está sem som? Tá. Mas dá pra pegar a ideia.
Muito bem. Estão me ouvindo? Sim. Bom, vamos continuar então com a nossa apresentação aqui. Vamos lá. Uma dessas missões propostas usando naves à vela solar é a missão Imagiador Polar Solar. Já também falei sobre essa missão para vocês. Nossa compreensão atual do Sol é limitada pela falta de observações de suas regiões polares. A missão SPI pretende utilizar uma grande vela solar para colocar uma nave espacial em uma órbita circular heliocêntrica situada em 0,48 unidades astronômicas, com uma inclinação de 75 graus. A observação das regiões polares do Sol oferece uma oportunidade única para investigar mais detalhadamente a estrutura e a dinâmica do interior do Sol, a geração dos campos magnéticos solares, a origem do ciclo solar, as causas da atividade solar e a estrutura e dinâmica da corona. A missão SPI consiste de uma fase inicial de cruzeiro para atingir uma órbita circular de 0,48 unidades astronômicas, seguida de uma fase de mudança de plano orbital, inclinação, denominada fase de arranque, e a fase científica propriamente dita. Uma nave espacial com uma vela solar de 160 metros e 450 quilos já foi estudada pela NASA para a missão SPI. Uma nave SPI de 450 kg pode ser injetada numa órbita de escape com um parâmetro orbital C3 em torno de 0,25 km por quadrado por segundo ao quadrado. A vela solar deve ser desdobrada no início da fase de cruzeiro interplanetário. A nave SPI, primeiramente, espirala para dentro do sistema solar, sai daqui, vai espiralando para dentro do sistema solar, a partir de uma unidade astronômica, que é onde está a Terra, em direção a uma órbita circular heliocêntrica em 0,48 unidades astronômicas, e então dá-se início à fase de arranque para atingir a inclinação de 75 graus. A vela solar será descartada após se atingir a órbita da missão científica, e o tempo total de voo à vela é de aproximadamente 6,6 anos. A trajetória orbital tridimensional correspondente da nave propulsada à vela solar da missão SPI está aqui, ilustrada nessa figura aqui. Como afirma o relatório da NASA para o Congresso Americano de março de 2007, sobre objetos próximos à Terra, de 30% a 80% dos objetos próximos à Terra, potencialmente perigosos, eles estão em órbitas que estão além da capacidade dos sistemas de lançamento atuais, ou planejados. Portanto, se esses objetos necessitam ser defletidos, pode ser necessárias velas solares com uma grande capacidade de propulsão para aumentar o desempenho dos veículos de lançamento convencionais. Uma missão de uma nave propulsada a vela solar descrita na literatura utiliza uma vela solar para colocar um impactador de energia cinética em uma órbita retrógrada heliocêntrica, que resultará numa colisão frontal com um asteroide-alvo no periélio da órbita do asteroide, aumentando assim a velocidade de impacto para pelo menos 70 km por segundo. O McInnes, em 2004,
Ele investigou a viabilidade de tal conceito inovador de vela solar, aplicado ao problema de deflexão de asteroide, expandindo o trabalho de Wright lá de 1992. Uma arquitetura de missão que emprega uma vela solar de 160 metros e uma nave espacial de 300 kg, com aceleração característica de 0,5 milímetro por segundo quadrado. Ela foi apresentada por Mong Vi, no seu trabalho de 2008, como uma opção realista num futuro próximo para mitigar a ameaça representada pelos asteroides próximos à Terra. A viabilidade da missão foi demonstrada para um problema fictício de desvio de asteroides que foi proposto pelo Instituto Americano de Aeronáutica e Astronáutica, o AIAA. Uma preocupação prática de qualquer abordagem cinética de mitigar a ameaça de impacto de asteroides é o risco do impacto resultar na fragmentação do asteroide, o que poderia aumentar substancialmente o estrago no impacto com a Terra. Portanto, será descrito aqui um conceito explorado na literatura, que é o de deflexão de asteroide utilizando força gravitacional mútua entre uma nave espacial pairando sobre um asteroide-alvo, a qual agirá como um rebocador gravitacional. Uma forma de interceptar, impactar, defletir, desviar, são todos termos sinônimos, um asteroide próximo da Terra, de forma a evitar que ele venha a colidir com a Terra, é fazer com que ele colida com uma nave pesada a uma grande velocidade numa órbita retrógrada. Pode-se usar a tecnologia de voo à vela solar para levar a nave de encontro com o asteroide, descartando a vela antes de ocorrer o impacto. Essa tecnologia já está disponível e denomina-se impactador cinético, da sigla KEI em inglês, Kinetic Energy Impactor. Uma preocupação prática de se utilizar a abordagem do impacto cinético para mitigar a ameaça de asteroides próximos à Terra é o risco de que o impacto resulte na fragmentação do asteroide, como já disse, o que poderia aumentar substancialmente os danos no momento do impacto com a Terra. Consequentemente, Lu e Love, em 2005, propuseram um conceito de deflexão de asteroides utilizando a força gravitacional mútua entre uma nave espacial e o asteroide. A sugestão é simplesmente pairar a nave acima da superfície do asteroide, a sonda rebocará o asteroide sem contato físico, usando a gravidade como um cabo de reboque. Numa nave a propulsão elétrica, os propulsores devem ser posicionados com uma certa inclinação em relação à vertical local, de forma a evitar que a matéria ejetada se choque com a superfície do asteroide, o que reduziria a força líquida de reboque e levantaria poeira e íons indesejados. Este esquema é insensível às propriedades superficiais do asteroide, que são pouco conhecidas, óbvio. É insensível à estrutura interna do asteroide e também depende do estado de rotação. O McInnes, em 2007, ele discute uma maneira aparentemente mais eficiente de economizar combustível ao rebocar asteroides, usando
uma órbita deslocada não kepleriana ao invés do equilíbrio estático. Tal órbita induz uma aceleração no centro de massa do sistema nave-NEA. Mas, escolhendo parâmetros orbitais adequados, não é necessário inclinar os propulsores, o que leva a uma alternativa potencialmente mais eficiente de transmitir momento para o centro de massa do sistema. Desculpe aí o som. Se a gente não está no estúdio, infelizmente. Bom, utilizando o mesmo princípio físico de ancoragem gravitacional da sonda ao asteroide, sem contato físico entre a nave espacial e o asteroide, pode-se empregar vélulas solares ao invés de sistemas de propulsão elétricos para produzir a força de baixo impulso contínua necessária. Tal rebocador à gravidade propulsada à vela solar explora a vantagem característica da vela solar, de não precisar de propelentes, aplicado ao problema de reboque de asteroides. O conceito de acoplamento gravitacional reboque usando pressão de radiação solar foi explorado anteriormente em problemas astronômicos de grande escala por Shkadov em 1987 e também por McInnes em 2002. No restante do trabalho, o asteroide 99-942 Apophis é tomado como exemplo de asteroide-alvo para ilustrar o conceito de deflexão de asteroides, utilizando a força mútua gravitacional entre uma nave espacial e um asteroide-alvo, como se fosse um cabo de reboque. Pediria um segundinho aqui, que eu preciso fechar uma porta aqui, um minutinho. Me desculpe a interrupção. Ai. Muito bem, vamos continuar. O asteroide 99-942 Apophis, anteriormente conhecido pela sua designação provisória, o 2004 MN4, ele foi descoberto em 19 de junho de 2004. É um asteroide próximo à Terra de 320 metros e que está atualmente previsto para fazer o swing-by com a Terra em 2029, com um possível retorno ressonante que poderia levar ao impacto com a Terra em 2036. Muito bem. Bom, isso era o que se pensava antes da última passagem pela Terra em 2021. Mas agora, cálculos de órbita foram refinados e descartou-se o choque com a Terra definitivamente, pelo menos pelos próximos 100 anos. Apophis é um asteroide da classe Aten, asteroides com um eixo orbital inferior a 1 unidade astronômica, e a massa estimada é de 4,6 vezes 10 a décima quilos. Ele tem um período orbital de 323 dias em torno do Sol. Após o sobrevoo próximo à Terra, em 2029, torna-se um asteroide da classe Apolo. Os asteroides são classificados em Apolos se as órbitas cruzam a órbita da Terra com um período maior do que um ano. Aten se as órbitas cruzam a órbita da Terra com um período menor que um ano. Amors se as órbitas são completamente externas à órbita da Terra. E IEOS se os objetos estão com órbitas internas à órbita da Terra. Previu-se que o Apophis passaria a cerca de 36.350 quilômetros da superfície da Terra em 13 de abril de 2029, ligeiramente acima dos 35.786 quilômetros de altitude
dos satélites geoestacionários. Observações usando o radar Doppler do telescópio gigante de Arecibo, em Porto Rico, antes do desabamento da antena, confirmaram que o Apophis irá, de fato, fazer o swing by em torno de 32 mil quilômetros da superfície da Terra em 2029, mas com uma chance muito pequena, agora descartada, de retorno ressonante em 2036, com uma probabilidade de impacto de 1 em 45 mil, de forma equivalente, com probabilidade de não impacto de 99,998%. Como discutido em Gênero, Dachwald e colaboradores, Keil e colaboradores, deve-se eliminar completamente qualquer possibilidade do Apophis em 2029 passar por uma determinada área de cerca de 600 metros, denominada buraco de fechadura, caso em que ele poderia impactar a Terra em 2036 no seu retorno ressonante. Requer-se de uma quantidade extremamente pequena de impacto ΔV, aproximadamente 0,04 milímetro por segundo, em 2026, para desviar o Apophis em 2029 de cerca de 10 quilômetros do buraco da fechadura. O Dachwald e colaboradores, em 2006, aplicaram uma abordagem de impactador cinético propulsado à vela solar para desviar o Apophis, considerando que ele passará por um buraco de fechadura de 600 metros em 2029. Ele disse que isso não vai acontecer mais, mas a análise do trabalho do Dachwald já foi feita, eu vou reproduzir aqui essa análise. Imaginando que ele passasse por esse buraco de fechadura, se o asteroide passar por esse buraco de fechadura de 600 metros, a chance de ter um retorno ressonante com a Terra e chocar-se com a Terra, ela é fatal. Então, você tem que desviar ele desse buraco de fechadura. Então, cerca de 20 mil órbitas potenciais do Apophis foram geradas por Keil e os colaboradores, variando aleatoriamente os elementos orbitais dentro de uma precisão de 3 sigma. Verificou-se que 2 delas, aqui denominadas AP1 e AP2, elas levam a colisão com a Terra, ambas durante um retorno ressonante 7/6, em 13 de abril de 2036. Elas são usadas como potenciais trajetórias de impacto do Apophis. Os elementos orbitais antes e após o encontro em 2029 estão listados na tabela apresentada nesse slide. Então, aqui nessa tabela você observa os elementos orbitais do Apophis e essas duas colunas, para as 2 órbitas, dentre as 20 mil analisadas, 2 delas se mostrou que pode haver o choque com a Terra. Então, a órbita AP1, AP2, antes do encontro de 2029, depois do encontro de 2029, close encounter, ele vai exercer uma atração no asteroide, ele vai modificar estas órbitas. Após o encontro de 2029, você terá esses novos parâmetros orbitais. Bom, esse slide mostra 2 órbitas, AP1 e AP2, escolhidas dentro de 20 mil simuladas, que podem levar à colisão do Apophis com a Terra em 2036. São mostradas as órbitas antes e após a passagem do asteroide próximo à Terra em 2029. Então, você tem aqui a órbita do Apophis após 13 do quadro 29, será essa aqui. Praticamente as órbitas AP1 e AP2, elas estão muito próximas da outra. Então, e pode também
e essa aqui é a órbita da Terra, e essa órbita aqui é a órbita do Apófis antes do 29. Veja que a passagem próximo da Terra altera razoavelmente a órbita do Apófis. Órbitas aqui nesse slide, ele mostra duas órbitas no referencial agora geocêntrico. Observe que na passagem de 2029, você tem aqui a passagem dos dois em 2029, essa aqui, as duas órbitas, AP1 e AP2, praticamente elas são as mesmas. E essa passagem de 2029, você observa que quando ele passa próximo, aqui está a Terra, quando o asteroide passa próximo da Terra, ele já modifica a sua trajetória devido à influência da Terra. E aqui as duas, depois em 2036, as duas órbitas são mostradas aqui nessa figura, que as duas órbitas levam ao encontro do asteroide com a Terra. Observe que na passagem de 2029 as órbitas são praticamente as mesmas e ambas sofrem desvio sob a influência da Terra, mas a evolução das órbitas ao longo do tempo faz com que elas se separem. Contudo, o asteroide atingiria a Terra nas duas simulações mostradas. Bom, o conceito de rebocador, trator de gravidade, foi descrito por Louis Love em 2005 e utiliza a força mútua gravitacional entre uma nave espacial pairando sobre um asteroide-alvo, como se fosse um cabo de reboque, como ilustra a figura. Louis Love, 2005, consideraram uma nave espacial de 20 toneladas propulsada por um sistema nuclear elétrico. Aqui se considera, como um exemplo ilustrativo, que uma sonda de 1.000 quilos sirva para rebocar o asteroide Apófis, como foi feito por Bong Vi em 2008. Dois propulsores são posicionados conforme a figura para evitar que a pluma de exaustão colida com a superfície do asteroide. Se a distância entre a nave e o asteroide é escolhida como sendo 1,5 vezes o raio do asteroide, e sabendo que a metade do ângulo de dispersão da pluma é 20 graus, tem-se que esta combinação impõe um ângulo de inclinação do propulsor de 60 graus em relação à vertical local. E os dois propulsores inclinados, cada um com um impulso T maiúsculo, produzem juntos um impulso total de reboque T maiúsculo, como ilustra essa figura. Temos aqui que o resultado, os dois propulsores inclinados 60 graus, para que esse é o ângulo de dispersão da pluma dos propulsores, elas não podem chocar-se com o asteroide, porque isso refletiria em perdas. Então, temos aí essa figura. TG significa trator de gravidade. Uma forma aparentemente mais eficiente de economizar combustível no reboque de asteroide, já mencionado aqui, foi proposta por McInnes em 2007, que usa uma órbita deslocada não kepleriana em torno do asteroide. Ao invés de pairar estaticamente sobre o asteroide, a qual requer que os propulsores estejam inclinados com relação à vertical local para evitar que a pluma colida com a superfície do Néio. Então, depois eu já mostrei isso aí, muito bem. Um modelo simplificado para o movimento do asteroide alvo, o Apófis, sujeito à força de reboque, ignorando o movimento orbital, é dado pela equação 7.1 e 7.2.
Modelo simplificado do movimento do asteroide é dado por essa expressão, sem considerar aqui o movimento orbital. Muito bem. Conhecida a constante gravitacional G, a massa do asteroide, M, a massa da sonda, 1.000 quilos, o raio do asteroide, R, 160 metros, e a distância entre a sonda e o asteroide, D, 240 metros, obtém-se o impulso T maiúsculo, igual a 0,05326 newton, e a aceleração característica igual a 1,1579 vezes 10 a menos 9 milímetros por segundo. Integrando a equação 7.2, com condições iniciais nulas, obtém-se a equação 7.3. A equação 7.3, integrada novamente com condições iniciais nulas, resulta na equação 7.4. Nas equações 7.3 e 7.4, x é a posição, v é a velocidade, t é o intervalo de tempo total de reboque. Por exemplo, para o intervalo total de reboque t igual a 1 ano, x será 575 metros e o v 0,36 milímetros por segundo. Se eu incluir aí o efeito de amplificação orbital, que não será demonstrado aqui por absolutamente falta de tempo. Se eu incluir esse efeito, as equações 7.3 e 7.4 podem ser descritas pelas equações 7.5 e 7.6. Consequentemente, conclui-se que apenas o reboque, desconsiderando o movimento orbital, apenas o reboque ele desloca o asteroide uma distância de 1,7 quilômetros e faz com que o mesmo atinja uma velocidade após um ano de reboque de 0,1 milímetros por segundo. É isso que a gente conclui desses cálculos. Muito bem. Considerando que logo depois de findado um determinado intervalo de tempo de reboque, inicie-se o intervalo de tempo de voo sem reboque, o TC, tem-se que a variação total na posição é dada pela equação 7.7. De acordo com a equação 7.7, um ano de reboque a partir de 2026, seguido de 3 anos de voo sem reboque, causará uma variação total de posição no asteroide-alvo de aproximadamente 12 km em 2029, o que é mais que suficiente para mover o Apophis fora do tal buraco de fechadura de 600 metros em 2029. A quantidade de propelente necessária para manter uma altura desejada de 80 metros pode ser estimada em 114 quilos de propelente por ano, em que T é igual a 0,05326 newtons, G0 é 9,8 metros por segundo quadrado, e ISP 3.000 segundos, considerando motores iônicos típicos. Portanto, uma nave espacial, um trator gravitacional de 1.000 kg, equipada com motores iônicos, pode ser considerada como uma opção viável para uma missão de deflexão pré-2029 para o Apophis. Contudo, destaca-se que uma nave espacial de 1.000 kg, colidindo com o Apophis com uma modesta velocidade de impacto de 10 km por segundo em 2026, causará uma variação da velocidade instantânea muito maior, de pelo menos 0,22 milímetros por segundo para o Apophis, resultando em um desvio orbital de 62 km em 2029. Tal impactador de alta energia cinética não pode ser aplicável a asteroides altamente porosos do tipo pilha de Cascadas. E uma missão nave espacial
trator gravitacional pode precisar de um grande adicional ΔV para um encontro com um asteroide-alvo. Consequentemente, outras várias questões devem ser estudadas, tais como requisito total de ΔV, reboque gravitacional de baixo impulso em contrapartida com um impacto cinético de alta energia. Questões ligadas à dispersão, fragmentação de asteroides, etc. Essas aí, se necessárias, essas várias questões devem ser analisadas. As equações linearizadas de movimento de um veículo que persegue ou está em estreita proximidade com o veículo-alvo são, às vezes, denominadas equações de Clohess-Witchire ou Hill. Essas equações de movimento relativo foram estudadas pela primeira vez por Hill em 1878 e investigadas por Clohess e Witchire em 1960. Esta figura aqui, ela mostra um modelo simples usado para o controle de uma espaçonave, um trator gravitacional propulsado à vela solar, né? Um TGVS, essa é a sigla para trator gravitacional propulsado por velas solares. Essa nave fica estacionada a uma dada altitude do asteroide-alvo, pairando e rebocando o asteroide, usando para isso a tênue força gravitacional mútua entre os corpos, a nave e o asteroide. As equações de movimento de Clohess-Witchire-Hill, que descrevem o movimento do sistema asteroide-nave espacial orbitando em torno do Sol, são dadas por essas equações 9.1 a 9.4, em que x1 e y1 são as coordenadas do asteroide-alvo em relação ao referencial orbital, x2 e y2 são as coordenadas da nave espacial, TGVS, Tx, Ty são os componentes do empuxo da pressão de radiação solar, Fx e Fy são os componentes do empuxo de controle, e x e y são as perturbações gravitacionais causadas por um movimento de rotação de um asteroide de formato irregular. R é a distância entre os centros do asteroide e da nave. G, constante gravitacional, 6,6695 vezes 10 a menos 11 newton-metro ao quadrado por quilo ao quadrado. Essa é a constante gravitacional. M1 é a massa do asteroide, M2 é a massa da nave espacial TGVS e N é a velocidade angular orbital do referencial XY. Para simplificar, considera-se aqui um movimento orbital circular. O efeito orbital excêntrico de um asteroide-alvo será discutido mais para frente. O efeito da perturbação gravitacional causado pelo movimento, esqueci a palavra agora, também será incluído nas simulações. Bom, considera-se a lógica de controle de estacionamento preliminar da seguinte forma. Aqui é a lógica de controle do estacionamento da nave que vai pairar sobre o asteroide. Então, essa é a lógica do controle do estacionamento, onde T0 aqui é 0,045 newton, é o empuxo para uma vela solar de 90 metros. Localizada a uma unidade astronômica do Sol. A Fmax é 0,1 newton, o εx é igual ao εy, igual a 10 metros. XC, YC é a posição comandada de estacionamento.
o estacionamento desejado está aqui, a nave será estacionada nessas posições aqui. KP e KD são constantes que eu vou tomar proporcionais às massas da nave. Para simplificar, consideram-se propulsores elétricos com impulso máximo de 1/10 de Newton, o impulso específico de 3.000 segundos. Para o controle da espaçonave TGVS, trator gravitacional vela solar, pairando sobre o ponto desejado XYC. O problema de controle de atitude da espaçonave ele não vai ser considerado aqui. Os resultados da simulação do controle de estacionamento da nave a uma certa altitude do asteroide são mostrados nas figuras que se seguem. Considerando aqui um rebocador espacial, um trator gravitacional a vela solar de 2.500 quilos, então na simulação foi introduzida uma perturbação gravitacional cíclica que é causada pelo movimento rotacional de um asteroide de forma irregular em torno do seu próprio eixo de mais ou menos 20% e modelada simplesmente por EX igual a 0,2 seno de ômega t e EY 0,2 cosseno de ômega t, em que o ômega maiúsculo é a velocidade de rotação, a velocidade de rotação do asteroide-alvo em torno do seu próprio eixo, que a gente supõe que tem um período de rotação de 5 horas. Estima-se que pode ser necessário menos de 7 kg de propelente por ano. Esse é o pior caso, talvez sejam necessários 7 kg de propelente por ano para manter estacionada uma nave de 2.500 kg acima de um asteroide-alvo com um ambiente gravitacional bastante incerto. Quaisquer disparos indesejáveis de propulsão cíclica podem ser facilmente eliminados empregando um esquema de controle de rejeição de perturbação cíclica, que foi descrito por Bongvi, para reduzir o consumo de propelente de controle de estacionamento para menos de 2 kg por ano. No entanto, deve ser usado um modelo dinâmico mais fidedigno do campo gravitacional de um asteroide de forma irregular, que gira lentamente em torno do seu próprio eixo, no projeto detalhado do controle de estacionamento e simulações de alta fidelidade, conforme discutido por Sheares e colaboradores em 2000 e 2002. O efeito Yarkovsky também deve ser incluído no modelo dinâmico mais fidedigno. Aqui observa-se nessa figura que o controle de estacionamento, quero estacionar a nave a uma certa altitude do asteroide. Então, a lógica do controle, quando aplicado, faz com que a nave parta de uma posição inicial qualquer, aqui no caso a 1.000 metros no eixo X e 1.000 metros no eixo Y. Essa é a posição inicial da nave e o controle faz com que ela avance na proximidade do asteroide e estacione nesta posição aqui, que está a 286 metros na direção X e 409 metros na direção Y. O que se observa aqui na parte de cima são os gráficos das posições ao longo do eixo X e do eixo Y, do centro do asteroide nos primeiros 2 dias a partir do início de controle de estacionamento. Quando era t igual a 0. Inicialmente, o centro do asteroide está sobre a origem do referencial orbital, mas há um pequeno deslocamento ao longo do eixo X
e do eixo Y, e após 2 dias observa-se que o deslocamento do centro do asteroide em relação à origem do referencial orbital é da ordem de 6 a 7 milímetros apenas, né? O resultado da simulação mostra que depois de 2 dias deu-se o início do controle do estacionamento, o asteroide, cujo centro inicialmente estava na origem do referencial orbital, que está girando em torno do Sol, há um deslocamento do centro do asteroide para a direita aqui, tanto na direção X como na direção Y. Esta figura aqui mostra que a velocidade do asteroide, na parte de baixo estão os gráficos de velocidades do centro do asteroide ao longo do eixo X e ao longo do eixo Y. Nos primeiros 2 dias, a partir do início do controle de estacionamento, que ocorreu em t igual a 0. Observa-se que a velocidade aumenta linearmente numa taxa de 3 a 4 vezes 10 a menos 8 metros por segundo por dia. Finalmente, aqui nesta figura, aqui eu mostro o resultado da simulação. Esses gráficos são os gráficos das posições ao longo do eixo X e do eixo Y. Do centro da nave, esse agora mostra onde é que está a nave. Essa figura aqui mostrava a posição do asteroide. Agora, e as velocidades e posições da nave. Nos primeiros 2 dias após o início do controle de estacionamento. Inicialmente, o centro da nave está na posição inicial 1000 metros, aqui. Posição X2, 1000 metros, posição Y2, 1000 metros. O controle faz-se atuar e a gente vê que essa posição ela cai para aquela posição desejada de em torno de 300 metros e aqui em torno para X, em torno de 400 metros para Y. E o controle mantém a nave naquela posição. E aqui o gráfico que mostra as velocidades em X e Y da nave. Após um início meio tumultuado aqui, as velocidades tendem para 0. E o controle está mantendo a nave naquela posição, que é uma posição fixa em relação ao referencial orbital. Não vamos esquecer que nessa modelagem o asteroide está se movendo um pouco aí, coisa pequena, coisa de 8 milímetros, acho, mas está se movendo. Bom, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Vocês me desculpem qualquer coisa, eu não tinha preparado muito bem essa apresentação. Desculpe outros. Vamos falar sobre as conclusões aqui agora. Nesse trabalho foram estudadas preliminarmente aplicações de missões de velas solares em um problema astrodinâmico complexo de mudar a trajetória de objetos próximos à Terra, NEOs, do inglês Near Earth Objects, para mitigar a ameaça de impacto com a Terra. O trabalho introduziu brevemente um problema astrodinâmico tecnicamente desafiador, que é o desvio de Nelson. Pretende, para trabalhos futuros, descrever as opções de desvio com múltiplos rebocadores de gravidade e velas solares de uma maneira mais aprofundada, enfatizando os aspectos da modelagem dinâmica e controle. O trabalho se baseou em referências que tratam dos assuntos abordados na literatura. Aqui estão as referências bibliográficas, é uma lista extensa de referências bibliográficas.
Aí mais uma lista. Finalmente mais uma lista aqui. E para acabar, mais ainda não acabou. E é isso aí. Agradeço a atenção de todos. Estão aí ainda? Opa! 10h41. Sim, muito legal a apresentação. Um pouco longo. Se vocês tiverem perguntas, vocês mandam para o Leonardo, tá bom? Eu acho que é mais comentário mesmo. É um tema muito interessante, né? A gente não costuma pensar muito, acho que corriqueiramente, nesse tipo de problema de asteroides próximos à Terra. Mas, assim, eventualmente, ao longo dos próximos Desculpe a milhares de sonoplastia anos... aí. Eu tenho um filho aí que ele toma os medicamentos e ele dorme muito pesado. Não tem como não aparecer a sonoplastia aí. Ai, ai. E a família, né? O cão, nossa, aqui em casa de manhã cedo é uma correria danada, né? Mas tudo bem, são coisas que hoje não tem como você fugir mais, né? Quando o trabalho é remoto, acontecem essas coisas. Né? Mas não atrapalha não, professor. Bom, se não tiver mais questão, então nós vamos interromper, só lembrando que a semana que vem nós temos aqui o professor Otávio Durão, vai nos abrilhantar com a sua palestra. Ele era um funcionário do INPE, ele foi chefe da minha divisão, Mecânica Espacial e Controle, e hoje ele está tentando se firmar com uma empresa aí no setor espacial, ele mais um sócio, ele vai nos contar aqui os problemas que eles estão enfrentando para manter essa empresa e os trabalhos que essa empresa está os trabalhos em desenvolvimento da empresa. E no dia 24, nós temos aí uma palestra do professor Waldemar também, que marcou conosco. Vocês, por favor, vocês encaixem as suas apresentações aí. Acho que cada um vai ter que fazer uma apresentação ainda até dia 8, né? Dia 8 será o último dia. Eu peço desculpa a vocês vão ter que encaixar essas apresentações, porque eu convidei mais algumas pessoas, se elas falarem sim, então elas falaram que sim, mas eu não sei se não confirmei, não confirmaram até. Vamos aguardar. Sem problemas, professor. Acho que dá para fazer para o dia 17, né? Dia 17, sim. Ah. Mas é aquela história, né? Daria para fazer no dia que eles apresentassem. A gente estica um pouquinho mais aí, naquele dia. Mais uma, pelo menos, né? Por exemplo, no dia 10. Se você que estiver pronto para o dia 10, depois que o professor falar, a gente avança um pouquinho mais aí, você e alguém que se propõe vai fazer a palestra também. Dia 8 termina tudo. Beleza, professor. Até lá a gente arranja. Eu vou tentar preparar uma apresentação para daqui uma semana, ver se eu consigo. Não, E aí pelo menos dá para começar a fazer as apresentações. Eu acho que eu consigo também, professor. Mas acho que, assim, teria problema se minha apresentação tivesse por volta de 25 minutos, meia hora, em vez dos 40? não, dado adiantado da hora, nós vamos abrir uma exceção. Pode ser feito assim. Tá bom? Tá. Eu acho que o que eu tenho, que é da minha tese lá que eu fiz, acho que ela fica por volta de 25, 30 minutos, assim. Ótimo. Sem problema. Professor, eu tava nessa onda da dissertação, eu falei que eu não tinha nada, mas eu tô estudando 2 artigos aqui que tem a ver com a Hayabusa. Aí, de repente, eu posso trazer pelo menos como é que foi a missão e explicar um pouquinho dela. Acho que ia ficar legal. Ótimo.
Vai acrescentar, tudo acrescenta. Desculpe ter passado por cima de muita coisa aqui, mas a hora que eu observei, falei assim, não, é muito assunto. Vocês vai dar tempo de falar tudo isso aí. E, Imagina, realmente, professor, não se preocupa não. uma hora e meia, né? Eu gastei mais ou menos. Tranquilo, tem que parar a gravação, viu, professor? É? Tem que finalizar a gravação. Vamos parar. Tá bom. Parar agora.